Vamos ver se a gente consegue falar melhor com a doutora agora. Alô, doutora, boa tarde. Boa tarde, Carlos, tudo bom? Tudo bem, a senhora está ouvindo bem agora? Agora eu estou ouvindo muito bem. Doutora, a primeira pergunta que eu fiz para a senhora foi o seguinte: eu gostaria que a senhora começasse falando sobre o processo eleitoral de Firmino Alves e depois falar o futuro de Firmino Alves. A gente sabe que lá na cidade o padre Aguinaldo foi eleito sob júdice e esse processo já está em Brasília no TSE. Eu gostaria que a senhora conversasse com nossos ouvintes e explicasse para Firmino Alves essa situação. Entendi. Alô? Tá na linha, doutora. Tô na linha, né? Uhum. Então, primeiro eu quero estar saudando, né, os ouvintes, as pessoas que estão ouvindo a gente, dar uma boa tarde para vocês, né? E começar a falar um pouco, tentar explicar de uma maneira menos formal, menos jurídica possível, para a gente tentar entender como está acontecendo o processo eleitoral de Firmino Alves. Então, a gente sabe que no dia 15, né, o padre Aguinaldo ele ganhou as eleições, mas ele era um candidato sub júdice. O que quer dizer isso? Era um candidato... Vocês estão me ouvindo? Sim, tá no ar, doutora, tá ouvindo. Tá no ar. Então, ele era um candidato que o que acontece? Ele tinha processos, né, pendentes de improbidade administrativa e, com isso, ele não estava... ele não era elegível, ele era inelegível até o momento. Mas mesmo assim, ele pôde concorrer. Por isso que o nome sub júdice, né? Sob juízo, no caso. E o que acontece? Tudo começou lá com as contas, né? Quando o padre ele foi prefeito da cidade e teve as contas rejeitadas, que foram as contas do ano de 2011 e 2012. Uhum. Então a Câmara ela julgou que essas contas dele elas estariam rejeitadas. E com isso, né, no processo, né, dessas contas, houve o trânsito em julgado. Já não tem o que se falar sobre isso. Esse processo já transitou em julgado e essas contas elas estão reprovadas. Mas, mesmo sabendo desse percalço, desse perigo, o padre, mesmo assim, ele assumiu o risco, concorreu, ganhou as eleições. E o que acontece agora? Acontece que esse processo ele já se encontra no TRE. Uhum. Já foi julgado, inclusive, né? Esse processo já foi julgado, já teve um julgamento. Primeiro, o julgamento foi monocrático. Um desembargador, ele julgou e decidiu que o padre continuaria inelegível. Uhum. Em segundo plano, o padre, né, no caso os advogados, entraram com embargo de declaração. Embargo de declaração é um sucedâneo recursal. É quando você entende que há uma contradição ou uma obscuridade, você tenta esclarecer alguma situação que ficou pendente. Uhum. Só que, mesmo assim, os juízes eles julgaram esse embargo de declaração e foram improcedentes. Ou seja, o padre continua inelegível. Ô doutor, nesse embargo de declaração, tinha alguma peça nova no processo? Não, eles não trouxeram nenhum dado. Então, os juízes entenderam por bem que ele continuaria inelegível. Ô doutora, e agora? Depois disso, dos embargos de declaração... Pode falar, doutora. Então, foi aberto um prazo para ele, seria o prazo de 3 dias, que ele poderia recorrer à última instância. A lei eleitoral é o TSE. E nesse prazo de 3 dias, ele resolveu, no caso ele não, mas o vice, Isaac, ele interpôs outro embargo de declaração. E nesse caso, nesse presente momento, o que é que está acontecendo? Em que pé está o processo? Esse embargo de declaração vai ser julgado e, concomitantemente, após ser julgado esse embargo, e eu posso falar, né, sem sombra de dúvida, vai ser julgado improcedente, porque ele não trouxe dado nenhum novo ao processo. Então, é um embargo que provavelmente vai ser julgado improcedente, não tem nem o que se falar sobre isso. Mas o padre, mesmo assim, entrou com um processo, né, que no TSE, e depois que for julgado esses embargos, esse processo do TSE vai ser julgado. A gente sabe que o nosso direito, né, a gente vai entrar em recesso até o dia 20, no dia 20
de dezembro até o dia 6 de janeiro, a gente vai estar em recesso, né? É um recesso do judiciário e provavelmente esse processo não seja julgado. Eu não acredito que esse processo seja julgado até lá. Aí o que é que vai acontecer, né? Como você me perguntou, o futuro da cidade de Firmino Alves. Hoje, na data de hoje, o futuro da cidade de Firmino Alves está que o presidente da Câmara de Vereadores, esses vereadores que foram eleitos pela população, eles vão se reunir, vão decidir quem será o presidente da Câmara e no dia 1º de janeiro, essa pessoa que for, né, colocado como presidente da Câmara vai assumir a prefeitura da cidade. Hoje, na presente data, seria essa a situação da cidade. Doutora, aí lá em Brasília, na decisão, que a gente não sabe qual vai ser a decisão, a gente entende que pode ser negativo para o padre. Lá quem determina em relação se vai haver uma nova eleição é Brasília ou é o TRE Bahia? Brasília julga e dá terminação para o TRE Bahia, que determina para o juiz eleitoral, que é o juiz da comarca de Tororó, que é o mesmo juiz da comarca, né? Doutor Rojas, então ele que vai determinar, no caso, né, marcar novas eleições para a cidade de Firmino Alves, que basicamente é isso que deve acontecer, deve ser o caminho, né, que deve acontecer para a cidade. Mas é bom lembrar, também a gente não pode deixar de descartar que o padre, ele também entrou na via da justiça comum, né? Em duas instâncias, em duas varas diferentes. Um em Tororó, pedindo a anulação desse processo que rejeitou as contas dele. Ou seja, você pode ver que não é a via, né? Juridicamente falando, não é a via correta. Por quê? Porque o processo já transitou em julgado. Então, o que ele está pedindo é que retorne. Seria quase que impossível ele conseguir essa liminar através dessa via de ação anulatória, desse ato administrativo que já teve seu fim. O auto já exauriu, já acabou o processo. E ele está pedindo para que o processo volte, no caso, e pedindo, no caso, que seja diplomado, né, anulando todo o processo, por duas vias. Ele pediu mesmo, tanto na comarca de Tororó, quanto em Salvador. E os processos, eles estão parados. O processo de Salvador ainda não teve nenhum decurso de prazo, não. O processo de Tororó, sim. O juiz emitiu um despacho e intimou tanto a Câmara de Vereadores quanto a Prefeitura de Firmino Alves para que os advogados, no caso, respondam, né, a esse prazo. Então, hoje, o padre ele não tem nenhum liminar, porque as pessoas me perguntam muito, o padre tem liminar? Eu ouço os munícipes, eles estão... Afim de casos, eles estão ansiosos, tristes. A gente sabe que é um município pequeno, que metade do município depende da prefeitura para se manter, né? Que a gente tem muita gente contratada. E a outra metade são pessoas que vivem da agricultura familiar. Então, é um município que hoje as pessoas estão realmente... É complicado a situação do município, né? Na situação dos cidadãos. Então, eu me coloco sempre à disposição de estar esclarecendo o que está acontecendo com o município. Doutora, esse pedido de anulação que o padre fez depois de eleito sob júris na Justiça Comum, ele não já havia feito isso durante o pleito eleitoral? Exatamente, já fez esse pedido diversas vezes até. A gente sabe que já existem 3, né? E fora isso, a gente tem que lembrar que também o Ministério Público, né? A ação do Ministério Público, que o Ministério Público, ele fala sobre a questão da improbidade administrativa do padre, inclusive com um pedido cautelar de indisponibilidade de bens. Então, é uma ação civil de improbidade administrativa. Né? Nessa petição do Ministério Público, até muito bem fundamentado, eu quero saudar o colega, né, doutor Antônio, que é o promotor. Ele descreve a não apresentação de documentação, a questão de que, no caso, né, ele fazia mera transcrição de datas e horários. E esses 3 mil, em todo caso, ele faz planilhas, né, um brilhante trabalho, e ele fala que até as viagens que ele fazia à época, a Assembleia Legislativa estava fechada, era recesso constitucional e ele colocou que estava lá, então seria impossível. Então, toda essa parte que ele usava, né, desses valores, o Ministério Público ele pede essa indisponibilidade de bens e que esse enriquecimento ilícito ele prova através da petição e que seja devolvido aos cofres públicos.
Ô, doutora, eu até tive acesso à denúncia feita pelo Ministério Público sobre as alegações das viagens que o padre fazia quando prefeito. Por várias vezes ele lança lá na planilha e na sua prestação de conta no TCM, por várias vezes ele lança diária de R$3.000 e sempre pelo mesmo motivo. Fui à Assembleia Legislativa da Bahia ter contato com o órgão do governo e protocolar documentos. Muitas vezes foi lançado o valor de R$3.000 por algumas diárias e sempre com o mesmo argumento. Exatamente. Tanto que na petição do Ministério Público eles falam que o padre ele recebia um plus, ele usa esse termo nos seus rendimentos para falar isso, porque é sempre o mesmo modus operandi, né? É R$3.000. Claro que esses valores, né, inclusive, foram valores desviados do município. Mas eu queria deixar aqui os valores realmente, né, poder explanar para a população o recebimento dele por um montante de R$49.000 a título de diários. Isso equivale a 51% dos subsídios dele anuais. Ou seja, é muito dinheiro para um município pequeno. Então... Houve omissão na cobrança e reincidência da cobrança administrativa. Os recursos financeiros que ele faltou repassar, né? Que tudo isso é fundamentado, não é assim, porque às vezes a gente fala, guerra política, é porque tem dinheiro. Não é, isso é um processo anterior, um processo já aprovado pelo TCM. O valor que ele faltou pagar foi R$784.000, e fora a ausência de licitação, o TCM cobra dele mais um montante de R$864.000. Ele não aplicou também na saúde um percentual mínimo. Ou seja, o percentual mínimo ele não conseguiu aplicar na saúde. Fora a contratação de servidores públicos sem licitação e violação, né, à lei de licitações. Então, essas quantias perfazem mais de R$2 milhões que foram desviados dos cofres públicos da cidade de Firmino Alves, na Bahia. E isso, doutora, não é a senhora que está falando, isso é a denúncia já formal. Isso é a denúncia já formal, inclusive, né, as pessoas do município elas podem ter acesso, o processo é público, o processo, assim, nós como cidadãos, a gente tem que acessar, a gente tem que se inteirar da nossa cidade, não pode ser pelo ouvir dizer, me falaram, não, a população tem acesso, deve ter, e deve ler e cobrar das suas autoridades. Eu acho que o Brasil, né, chegou a esse patamar porque a gente não cobra, a gente não lê, nós não buscamos os nossos direitos. Então, essa questão da corrupção é uma questão sistêmica, sabe por quê? Porque quando uma pessoa que é pública, que está ali para cuidar do dinheiro público, ela rouba, ela está matando aquela pessoa na fila dos hospitais, ela está tirando a merenda da escola, daquelas crianças, as escolas estão caindo porque não tem educação, a culpa é daquele que roubou. Então, é todo o sistema. Então, a nossa corrupção no país é sistêmica e tem que acabar. Tem que acabar. Por isso que eu penso que pessoas sérias, nós votamos agora no pleito passado, e eu espero que pessoas sérias, né, cuidem não só de Firmino Alves, mas de todos os municípios da região, para que possamos avançar. Doutora, eu quero te agradecer desde já pela sua entrevista. Estamos batendo um papo com a advogada Maria Fernanda Góes. Doutora, qual a mensagem que a senhora deixa hoje para Firmino Alves? Hoje, para Firmino Alves, eu quero deixar uma mensagem de esperança. Esse é um momento das pessoas elas se unirem, não obter lados, as pessoas precisam se unir. Estamos numa pandemia, precisamos de união, de solidariedade. Vocês precisam cobrar dos seus vereadores que eles tomem um posicionamento. As pessoas não podem ficar em cima do muro. Eles têm que escolher uma pessoa séria para assumir a Câmara e, consequentemente, para assumir essa prefeitura. Até porque se trata de um governo provisório. Então, ele não pode, ao bel prazer, tirar todas essas pessoas e colocar outras. Por quê? Porque os órgãos eles precisam funcionar, eles precisam sistematicamente funcionar. Então, como não vai existir, até o momento, a equipe de transição, eu aconselharia a deixar essas pessoas e que os órgãos continuassem, que as pessoas pudessem ter seus contratos, né? Até a decisão. Mas não como uma decisão minha, né? É apenas uma sugestão. E é essa mensagem que eu deixo para vocês de Firmino Alves, essa mensagem de esperança e que vocês possam dar as mãos, né? O município em si e que possam caminhar para frente. Essa é a mensagem. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa Fala Povão. Estamos falando com a doutora Fernanda Góes.
Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela participação aqui na Rádio Tororó FM 105.9. O espaço sempre aberto para a senhora. Obrigada e tenha um bom